No dia 15 de dezembro deste ano, 2025, o secretário de Estado do americano Marco Rubio, conhecido, né, pela sua atuação na América Latina, em reunião com o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, o Rubem Ramírez, eles assinaram um acordo de segurança e cooperação mútua entre os dois países, entre os Estados Unidos e o Paraguai. O acordo prevê e permite a atuação de militares americanos em solo paraguaio, né, principalmente para o combate da atuação dos narcotraficantes e dos narcoterroristas na região. Como a gente aqui mesmo na América Latina bem entende, o Paraguai ele é, por possuir a tríplice fronteira, um dos principais focos e pontos de trânsito de drogas, né? Mas em uma análise mais holística da situação, principalmente por ter sido próprios Estados Unidos a firmar esse acordo, né, podemos entender esse passo que os Estados Unidos deu como parte de um processo que está em andamento, né, num processo de alinhamento americano e de uma total reprogramação da estratégia americana para o mundo, sabe? Onde a América Latina se torna o principal ponto de interesse dos Estados Unidos. Se você é mais cracudo de geopolítica, você provavelmente já ficou sabendo que o governo americano divulgou uma nota, um documento oficial tratando da estratégia de segurança nacional, oficializando um realinhamento completo de toda a estratégia e de forma como os Estados Unidos vai encarar o mundo daqui para frente. Nesse vídeo não vamos fazer uma análise completa desse documento, talvez em breve saia algum vídeo no canal analisando esse documento, eu acho bem interessante, mas hoje vamos falar sobre a questão que acho que importa mais para nós como brasileiros, a questão do que trata a América Latina, né? E sim, é o ponto mais interessante desse documento. Na verdade, esse documento oficial ele não falou nada mais nem nada menos do que a gente já esperaria. Sabe que os Estados Unidos está, assim, com uma força considerável no Caribe, ameaçando a Venezuela. A gente sabe logo ano passado, da intervenção, né, do governo americano no Panamá, no Canal do Panamá. A gente sabe que era uma tendência do governo americano em intensificar a sua atuação na América Latina. Um ponto bem interessante de se observar é que nesse documento, ele não trata a América Latina como América Latina, entende? Ele trata como hemisfério ocidental, como um hemisfério americano, realmente relembrando, fazendo referência à doutrina Monroe, né? E também ao corolário de Roosevelt, do presidente Theodore Roosevelt, onde realmente o hemisfério americano, hemisfério ocidental, que faz referência à América Latina e América do Norte também, sendo uma zona de exclusiva, atuação dos Estados Unidos. E obviamente esse acordo fechado com o governo do Paraguai é sim um dos passos, né, que vem sendo tomados. Claro, muitas outras coisas estavam acontecendo antes desse documento sair, como uma aproximação do governo americano com o governo de Milei na Argentina e também com o governo de El Salvador, com o Bukele. Isso sim, isso é um ponto que está relatado no documento de estratégia de segurança nacional, onde ele deixa claro a necessidade dos Estados Unidos em expandir a sua presença e também recrutar, onde se recrutar faz referência justamente a buscar amigos, buscar aliados, alinhados do governo americano aqui na América Latina. Apesar de que muitos analistas já venham dizendo que os Estados Unidos vai abrir uma base militar no Paraguai, não foi realmente discutido nada sobre a abertura física de uma base militar, mas sim a atuação de militares americanos. Claro que isso provavelmente vai crescer e vai se organizar para a instalação de uma base militar. E também essa não foi o único país, o único que vai aumentar, ter a maior presença militar americana, né. A base militar de Manta, no Equador, também ela vai ser reaberta. Ela havia sido fechada em 2009 pelo antigo governo, do Equador. Agora que o Daniel Noboa ganhou, ele busca uma reaproximação do governo americano, e o passo de reabrir a base de Manta, né, faz parte desse realinhamento também do Equador com os Estados Unidos. É interessante a gente fazer esse tipo de análise em relação, da relação dos Estados Unidos com seus vizinhos da América Latina, né, e a gente imaginar que, claro, não existe nenhum país, comparável com os Estados Unidos na América, no continente americano, que tenha esse poder de influência, tanto econômica, militar e política. Então, dá a se entender que realmente os Estados Unidos, teria uma vantagem de influência na América Latina, sabe. E assim como alguns países, por exemplo, a China, ela teria uma maior vantagem de influência em países mais próximos dela, da região da Ásia, até por uma questão cultural também, mesma coisa se aplica na América Latina.
nós temos uma aproximação cultural maior com os Estados Unidos, uma identificação cultural maior com os Estados Unidos, e tudo isso leva a uma facilidade maior de uma influência, sabe, americana. Isso se deu desde a época da Latina Monroe, onde os Estados Unidos ele estava presente, principalmente no Caribe, né, não só o governo americano, mas como empresas na época da República das Bananas, é bem interessante estudar essa questão também. Mas é interessante também fazer uma análise sobre, existem muitos analistas, muitas pessoas que dizem que, os Estados Unidos está afastado da América Latina, os Estados Unidos ele, nos últimos anos, ele deixou a América Latina de lado, estava olhando mais para o Oriente Médio. Sim, é verdade. Nos últimos anos, os Estados Unidos ele deu uma atenção muito maior no Oriente Médio e também a democratizar nações pelo mundo, algo que também foi rechaçado no novo documento. Em breve vamos fazer uma análise mais aprofundada. Mas assim, os Estados Unidos ele nunca deixou de influenciar a América Latina, sabe? Ele nunca abandonou de verdade a América Latina. Não é porque a China entrou aqui, não é porque, agora que os Estados Unidos é governado pelo partido republicano, que agora que Trump está no poder, que os Estados Unidos buscam realinhamento da América Latina com os interesses americanos, do governo atual. Lembrem-se, é importante vocês sempre se lembrarem que os Estados Unidos é uma democracia onde é praticamente meio esquizofrênica, sabe, porque existem praticamente 2 Estados Unidos. Existe os Estados Unidos democrata e existe os Estados Unidos republicano, sabe. E é diferente de uma China, sabe, de uma Rússia, onde você consegue prever mais ações a longo prazo. Nos Estados Unidos não, por ser uma democracia, mudanças de governo também levam a mudanças de interesses, mudanças de rota. E claramente agora em 2025 houve uma grande mudança de rota, né, orquestrada, claro, pelo Trump, né. E sim, durante os últimos anos, onde os Estados Unidos esteve sendo governado por presidentes, democratas, existia sim influência americana na América Latina. Existiam várias fundações, várias organizações sim, que influenciavam e até mesmo eram lenientes ou de uma certa forma apoiavam certos governos aqui na América Latina. Há um certo questionamento até mesmo se a tal onda rosa que aconteceu, ela não foi algo realmente de interesse do governo americano na época. Talvez sim, não quero talvez, assim, afirmar, não existem provas, mas, é muito difícil que tal movimentação naquela época tenha sido, influenciada, sei lá, por a inteligência cubana ou pela Rússia decadente da época. A China não era tão imponente como ela é hoje naquela época. Talvez, certos movimentos que hoje os Estados Unidos rechaçam ou questionem, tenham sido interesses americanos antigos, de outras administrações americanas. Mas isso não mudou o fato de que agora os Estados Unidos ele busca um realinhamento no mundo, e a América Latina se torna o principal foco desse realinhamento americano. E no documento ele deixa bem claro a questão do equilíbrio, essa é a palavra que, eu gosto bem de enfatizar foi uma palavra que foi bem enfatizada no documento, onde ele diz que o equilíbrio da região é de extrema importância para a manutenção da segurança, tanto para evitar a questão das crises migratórias para os Estados Unidos, como para garantir um combate maior, né, contra, as drogas, né, e as organizações criminosas, narcoterroristas da região. Eu já falei aqui no canal, né, o tripé, eu gosto de chamar assim, o tripé da crise da América Latina são 3, né, é a questão da criminalidade, é um dos principais tripés da criminalidade, né, e hoje é o mais debatido na América Latina, também é debatido bastante aqui no Brasil e provavelmente vai pautar as eleições do próximo ano, o tripé da criminalidade. O pé, né, o segundo pé que seria o pé fiscal, porque a gente meio que é uma piada a América Latina ser um continente fiscalmente impossível, sabe, um continente pobre, toda uma questão, sabe, financeira, sabe, resumindo. É algo que, como eu disse, né, cada um desses pilares, né, esses 2 pilares, a Argentina, ela, com o governo de Milei, ela vem atacando esse pilar, né, da questão fiscal, da questão financeira, e a questão da criminalidade, ela vem sendo atacada pelo Bukele em El Salvador. E o terceiro e último, que ainda não surgiu esse grande, país que está trazendo essa vanguarda de combate, que seria o pilar da corrupção da burocracia dos estados, né, a burocracia e a corrupção estatal. Então, são esses 3 pilares que causam sabe, como se fosse uma espécie de atrasamento e desequilíbrio da América Latina, né.
E os Estados Unidos ele encontrou, né, a forma de cooperar e de influenciar num reequilíbrio, né, numa reorganização da América Latina, combatendo a questão das drogas, que seria o principal casus belli que os Estados Unidos vem trazendo no enfrentamento à Venezuela, e também a questão da reabertura e a presença militar americana em países como no Equador e agora no Paraguai. Então é isso, pessoal. Em breve vou trazer um vídeo aqui especificando e analisando ponto a ponto desse documento de estratégia dos Estados Unidos. É bem interessante analisar esse realinhamento do governo americano e como algo. É interessante entender como algo que por muitos anos a gente sempre imaginou os Estados Unidos atuando, hoje tá ficando que mudando, sabe. Aquela forma de encarar que a gente sempre enxergava o mundo como os Estados Unidos, a forma que os Estados Unidos encarava o Oriente Médio, a forma que os Estados Unidos encarava a Europa, a Ásia, a América Latina, ela tá para mudar completamente, é muito interessante e por isso que eu acho legal trazer esse documento e analisar, região por região. Então é isso, pessoal, se quiserem se manter sempre informados, sempre mantenham o olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.